Venha comigo ver como eu transformei esse quintal da minha casa em um lugar lindo e aconchegante. Porque afinal estava precisando, viu? O lugar estava escuro, cheio de lodo, cheio de mato, capim que nasce em cada brechinha do piso quebrado. Tava horrível. Há muito tempo isso me incomodava, até que um dia eu resolvi pôr um ponto final nisso, eu mesma, com as minhas mãos. E agora, olhando para trás, isso é tão gratificante, poder chegar no meu quintal e ver ele do jeito que ele está hoje e saber que fui eu que transformei. É muito gratificante isso. Obviamente eu tive algumas ajudas, mas a grande parte fui eu mesma sozinha. E saber que eu fiquei tanto tempo com esse quintal horrível do jeito que estava, simplesmente porque eu não dava o primeiro passo nunca. Mas depois que eu criei coragem e dei o primeiro passo, tudo se transformou. Inclusive tinha muitos entulhos, esse portão velho, uns ferros que eu não dava conta de pegar sozinha. E aí eu tive que pedir ajuda, alguém tirou para mim, alguém vulgo meu marido, e eu continuei fazendo a limpeza até chegar a hora da pintura. Chamei meu ajudante, meu filho, e vamos lá, porque tem algumas partes que eu também não alcançava. E aí nós fomos pintando esse muro inteiro. Gente, a claridade já está chegando no ambiente. Tá ficando tudo tão clarinho, tão bonito, que tá dando até gosto. Teve até uma hora que eu não sabia o que eu tava pintando mais, o chão, o muro ou os meus cabelos. Mas o que importa mesmo é que tudo isso valeu muito a pena. Vendo como tudo está se transformando, como está ficando lindo esse quintal. Tudo bem clarinho, branquinho, do jeito que eu queria, do jeito que eu sempre quis. E vamos passar para o outro lado da parede, que também estava muito cheio de lodo, muito preta, todo escuro. Eu fui tentar pintar sem raspar, mas depois no final que eu passei a tinta por cima e tava vendo o lodo grudado, aí tive que raspar todo esse canto aí de novo, porque a tinta não tava nem pegando de tanto lodo que tava, gente. Tava muito feia a situação, mas tudo foi se ajeitando, né? Tudo foi se ajeitando e o lugar ficou lindo e maravilhoso. Aí foi a hora que eu já tinha passado, meu filho já tinha passado a tinta com o rolo e eu fui com brocha, tentei dar um suporte, não deu certo. E aí eu comecei a raspar, raspei e aí eu pintei de novo e tudo pegou direitinho, tudo ficou perfeito. Só bastava tirar a sujeira primeiro, né? Aí voltamos pro outro lado, para aquele muro só chapiscado e algumas partes nem tava chapiscado, era só no tijolo mesmo. Voltamos para esse lado aí para terminar. Porque nesse horário aí já tava um sol quente, já tava batendo aquele cansaço, a gente já não tava mais aguentando, fora os calos nas mãos, a sujeira que a gente tava todo cansado e exausto. E então eu voltei para aquela outra parede. Só que aquela lá tava toda fofa, soltando o reboco mesmo. E aí eu tive que raspar tudo antes, senão não ia adiantar nada. Ia sair tudo, tava tudo solta. E aí eu dei aquela limpezinha básica para começar a pintura, né? E enquanto eu preparava aquela parede, meu filho continuava nesse murão grandão aí, que parecia não ter fim. E aí ele pintava em cima e eu via dando os reparos embaixo com a brocha para fixar melhor a tinta e para não ficar mal pintado, né? E como ninguém é de ferro, a gente pediu uma marmita e já fomos almoçar. Mas foi uma pausa bem rápida, como podem ver, a gente já voltou logo pro serviço, porque afinal de contas a gente tinha que terminar essa pintura ainda hoje, porque o dia já estava terminando, essa hora já eram umas 3 horas da tarde, a gente tinha que terminar essa pintura para não ficar deixando para depois, até porque a gente aproveitou no sábado, que era a folga do meu filho,
E não poderia, né? Senão depois eu ia ter que terminar sozinha no resto da semana. E como eu disse pra vocês, a minha cabeça, meu corpo, minhas roupas encheram mais de tinta do que o resto das paredes, dos muros, tudo. E na segunda-feira eu já comecei cedo, mandando o mozão fazer uma massa aí, me ajudando a fazer, pra gente começar a tampar os buracos do chão, pra nivelar um pouquinho, porque tinha muito mato nos lugares onde o piso estava quebrado e nascia muito capim, muito mato, por isso que estava sujando tudo. Então a gente fez uma massa bem reforçada pra gente começar a tapar os buracos. A gente, vulgo eu mesmo, o maridão me ajudou a mexer a massa, mas na hora de fazer o piso ali, eu já botei literalmente a mão na massa. Alisando tudo bem certinho com a desempenadeira, depois vindo com mais água para deixar bem lisinho onde estava tudo quebrado. E no outro dia, depois de tudo seco, a melhor parte, lavar tudo. Joguei um jato d'água aí, foi tirando toda a sujeira, todo o excesso de tinta no chão, de massa. É a melhor parte, né? É a hora da lavagem. E depois de tudo lavadinho, esperei secar e aí eu fui pintar o piso com a tinta própria para piso. Se eu já tinha gostado da hora da lavagem, imagine agora. Achei muito satisfatória a hora da pintura do piso. Não vai pensando que foi fácil não, viu? Algumas partes que estava lisinho o piso foi bem de boa, mas outras partes que o piso estava todo irregular e alguns furos, nossa, eu tive que fazer tanta força que deu até um calo na palma da mão. Como podem ver, a gente tem que fazer força. Aí já é o final na frente da casa e da loja. Depois tinha as janelinhas aí que estavam numa cor que não estava combinando com a minha estética, que eu queria uma estética meio grega, sabe? Meio Grécia, uma coisa meio branca, azul. Vocês vão ver como vai ficar lindinho. E aí eu fui pintando essas janelas aí na lateral para combinar com a estética que eu queria. Inventei também de fazer um stencil no piso para ficar algumas decorações, né? Fiz uns brancos, azuis, peguei duas telhas, pintei, fiz uns stencilzinhos nela também para servir de decoração no muro. Coloquei algumas plantinhas e já tá pegando forma. Vi que tava faltando uma iluminação, coloquei algumas lâmpadas comum, depois pintei de amarelo, coloquei um gancho para bicicleta, comecei um pergolado. Eu fabriquei um banco com duas cadeiras quebradas que eu tinha, porém não filmei na hora que eu estava fazendo. Eu estava lá no lote que eu tinha umas madeiras velhas e eu não levei o celular. Fiquei com preguiça de voltar para buscar o celular, então eu não filmei. Aí depois eu trouxe ele para o quintal, pintei, envernizei para ficar bem bonito e protegido do tempo. Pensa no arrependimento de ter feito o banco? Não. De ter ido pintar esse verniz com esse vestido de manga comprida. Encostei ele toda hora no banco, sujei por inteiro e agora o vestido está perdido, não presta mais, está todo manchado. Mas o banco ficou ótimo. Terminei aí os reparozinhos da frente para invernizar e ele ficou perfeito, gente. O banco ficou ótimo, valeu a pena. Um vestido perdido e um banco ganhado com sucesso. E agora fiquem com o resultado do meu banco versus cadeira. E como eu estava inspirada, peguei logo umas tabuinhas velhas lá no lote, pintei, botei meu filho para escrever, botei a mão na massa também para fazer umas florzinhas aí. E adivinha o que vai sair, gente, dessa invenção? Uma linda plaquinha! E agora, depois de eu encher de plantinhas para todo lado, fiquem com o resultado do meu quintal. Diga aí nos comentários o que você achou. Deu trabalho, mas valeu a pena, na minha opinião. E você, o que acha?